Nós falamos que até o capítulo 6 do livro de Daniel, você tem história. E do capítulo 7 até o final, você tem visões, você tem profecias. O profeta Daniel, ele profetizou há 2.500 anos atrás. Então, se você pegar assim, a cronologia, você vai ver que é muito distante. O que ele está falando aí há 2.500 anos atrás? Mas quando você olha, não só os profetas, e com exceção de Apocalipse e algumas partes do Novo Testamento, não existe, meus irmãos, um livro que seja tão atualizado, um livro que possa falar tanto assim dos nossos dias, das coisas que estão acontecendo, como o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, ele serve assim de um alerta para a última geração, para aquela geração final que vai ver muita coisa esquisita acontecer, muita coisa estranha, e Deus, na sua misericórdia, permitiu que o Daniel tivesse essas revelações, justamente para que os nossos olhos pudessem ser abertos. Às vezes eu leio, tem muita coisa que eu não entendo, eu nem me atrevo, mas se você olhar o último versículo aqui que nós lemos, ele está falando que, olha, ninguém entendia, né? Tá? Porque há 2.500 anos atrás, como é que podia imaginar que a ciência podia ser tão avançada como é hoje? Irmãos, eu na minha adolescência, na minha juventude, eu não sonhava de que ia ter um telefone, que eu pudesse viajar o mundo inteiro e carregar ele. Eu não imaginava, a gente fazia assim, na vila lá, as pessoas, ninguém tinha telefone, minha casa tinha, mas quase ninguém tinha telefone. As pessoas, para usar um telefone, tinham que ir no orelhão, olha lá, comprava uma ficha, ficava lá, sofria que só. Hoje uma criança, não estou falando de adolescente não, uma criança aí de 9, 8, 7 anos, ele já possui um instrumento aí que ele pode fazer um monte de coisa, pode conhecer o mundo, né? Ninguém imaginava, mas o livro de Daniel já tinha previsto todas essas coisas. Para vocês verem o poder de visão que Deus deu para o profeta Daniel. Então ele está tendo uma profecia aqui, o capítulo 8, né? Ele sonha, né? Ele está vendo uma visão lá, de repente aparece um carneiro, e esse carneiro, meus irmãos, ele é atropelado por um bode, né? O bode bate nele lá, e desse bode surge chifres, e no meio dos chifres surge aquele outro chifre, e é esse chifre que está lá no capítulo 7 também, que representa o anticristo. Olha que interessante, né? Você tem lá no capítulo 2, você tem no capítulo 7, você tem no capítulo 8 aqui, você vai ter no capítulo 9, você vai ter no capítulo 11, você vai ter em todos esses capítulos uma descrição mínima ou mais alongada da pessoa e das atividades do anticristo. Como você vê lá no Novo Testamento, Jesus abrindo lá um leque que o apóstolo Paulo, ele destrincha em 2 Tessalonicenses, e nós vamos entender mais claramente lá no livro de Apocalipse, do capítulo 13, em outras passagens também, de como esse ser, né? Esse ser que traz tanta maldição, um ser que vem com tanta destruição, e a palavra de Deus o tempo todo, lá no tempo de Adão e Eva, vai ter que pisar a cabeça da serpente. Apocalipse diz, a antiga serpente. Então, o tempo todo, Deus tentando abrir os nossos olhos a respeito das atividades, das ações, dos ensinos do anticristo, e o povo dele, às vezes, se faz de cego, se faz de desentendido. Tantas passagens da Bíblia falando do anticristo, e a gente às vezes faz desapercebido. Olha, irmãos, participantes da agenda do anticristo, a verdade que deveria nos fazer desmaiar. Se você ler o último versículo aí, que nós lemos, o 27, diz que eu, Daniel, eu enfraqueci
e estive enfermo alguns dias. Uma tradução diz, Daniel, eu desmaiei, fiquei doente por alguns dias. É verdade. Quando Deus deu essa visão do capítulo 8 para ele, que é parecida com o capítulo 7, mas tem mais assim detalhes destrutivos. Então o Daniel, meus irmãos, ele disse que quando ele ficou sabendo daquelas coisas, ele desmaiou, ele ficou doente. Às vezes uma pessoa fica doente porque, eu perdi o meu emprego, eu fiquei doente. Fulano não gosta mais de mim, eu fiquei doente. Me maltrataram na igreja, eu fiquei doente. Olha o que deixa o Daniel doente. Essa ação poderosa do anticristo. O mal que esse ser ainda vai trazer, já trouxe, e ainda vai trazer para toda a humanidade. Mas o interessante, meus irmãos, que quando a gente lê um pouquinho mais sobre ele, a gente pode assim descobrir que eu, Gilberto, eu posso estar fazendo parte da agenda do anticristo neste mundo. Um cristão pode estar cooperando com essa agenda destruidora, maldita, satânica mesmo, que o poder do anticristo vem de Satanás. Nós podemos estar fazendo parte da agenda dele. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Porque tem esses personagens repetitivos, como eu disse, lá no capítulo 2, né? Você vê aquele poder que vem na estátua lá, aquela última parte destruidora. Você vê no capítulo 7, meus irmãos, aquele chifre pequeno fazendo tanta coisa ruim, e você sempre vê paralelamente o Cristo verdadeiro. Se tem aquele poder na estátua toda, você tem aquela pedra que destrói a estátua, né? Então você tem que Deus coloca para destruir o mal. O bem vencendo o mal no capítulo 2. Aí no capítulo 7 a mesma coisa, aqueles bichos horríveis aparecendo, seja o leão, seja o urso, seja o leopardo, aquele bicho tão feio, tão esquisito que ele não sabia identificar, que se torna, personifica a pessoa do anticristo. Mas aí o ancião de dias destrói ali aquele poder todo, o poder, a glória e o reino é entregue àquele que é semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, no capítulo 7 mostra essa vitória de Deus sobre o mal, sobre o diabo, sobre o anticristo. Então você vê essas duas figuras se repetindo. O tempo todo vai se repetir no livro de Daniel. Essa ação poderosa do inimigo através do anticristo, mas também o juízo de Deus sobre ele no final, a destruição completa do anticristo no final. Aí, meus irmãos, qual que é a razão de Daniel ficar mencionando tanto, né, esses dois, o Cristo e o anticristo? Para mim, é para que os nossos olhos fossem o quê? Fossem abertos. O cristão, ele tem que abrir o olho. Por quê? Porque senão, como eu disse, nós vamos estar participando da agenda de Satanás. Ele tem a agenda dele todinha descrita na palavra de Deus. Deus está dizendo exatamente o que ele vai fazer, o que ele vai falar, como ele vai agir, e nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que olhar e dizer assim, não quero fazer parte disso. Lembra da passagem, meus irmãos? Não quero fazer parte, né? No caso daquela estátua, todo mundo tinha que adorar a estátua. Então você tem o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que disseram assim, olha, nós não vamos fazer parte disso, e acabou. Como não? Todo mundo tem que adorar a estátua. E eles disseram, não, todo mundo não. Nós não queremos fazer parte disso. Então, eles mostram, os três amigos e o Daniel, no capítulo 6, que se Satanás tem a agenda dele, se ele põe a agenda dele através dos seus súditos, e no final é através do poder do anticristo, nós temos que ser como Sadraque, Mesaque e Abidnego, e dizer, não, isso aí é para vocês que não creem em Deus.
Isso é para vocês que não acreditam na palavra de Deus, mas nós não, nós temos o nosso Senhor. Vocês podem ficar com o anticristo, nós temos o Cristo. Então, irmãos, aqui no capítulo 8, Daniel ele continua a descrever o anticristo. Eu coloquei algumas coisas que a gente consegue achar só aqui no capítulo 8 para descrever o anticristo. Por exemplo, no versículo 11, ele tira o sacrifício diário. Deixa eu dizer uma coisa. A coisa mais terrível que aconteceu nesse mundo foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquilo ali foi um sacrifício. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Só que a coisa mais maravilhosa que aconteceu nesse mundo foi o quê? Foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então aquele sacrifício, apesar dele ser cruento, terrível para Cristo, para nós, meus irmãos, é a grande bênção da nossa vida. Aquela morte era minha, aquela cruz era para mim, e ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava lá sobre ele. Então, aquele sacrifício é muito precioso, ele não pode ser tirado. Mas vai chegar um tempo, irmãos, que as igrejas pouco vai se importar com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu de uma forma literal, né, antes de Jesus nascer, com o Antíoco Epifânio. Vai acontecer novamente com uma rebeldia de Israel lá no final, quando a Israel dá os braços para o anticristo, mas de uma forma figurada. Isso é muito importante para nós, porque será que tem uma coisa mais maravilhosa que já nos aconteceu do que Jesus Cristo morrer na cruz por nós? Quem que pode tirar isso do nosso coração? Como a igreja pode viver sem o sacrifício de Cristo? Então, irmãos, isso é uma figura de que a obra preciosa de Cristo, o Salvador, o Senhor Jesus, essa imagem vai saindo das igrejas, vai saindo completamente do coração daquele que se chama de cristandade. A figura do Salvador, Jesus tomando o nosso lugar, não vai ter importância, porque aumentando a iniquidade, o que ia acontecer? O amor de muitos vai se esfriar. Há uma frieza completa a respeito do trabalho de Cristo por nós, né? Uma outra coisa, no versículo 12 aqui, se você dá uma olhadinha, não sei como está escrito na sua aqui, né? Mas lá no final do versículo 12 diz assim, olha, ele lançou a verdade por terra e prosperou. Como assim, né? Jogar por terra a verdade. Meus irmãos, o que é a verdade? Bem, Pilatos perguntou isso, mas a resposta, meus irmãos, ainda que não foi dada completa por Jesus para Pilatos, foi dado de uma forma completa para a igreja. Então, se perguntar assim, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. Então, verdade é Deus. A verdade não é o que Gilberto pensa. A verdade não é o que os políticos nenhum pensam, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, seja do que for. A verdade é Deus. E o que Deus diz na sua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, queridos irmãos, o que eu vejo, assim, o que é lançar por terra a verdade? É quando a Bíblia ela é jogada no lixo. Ela é jogada assim, sabe? Para que Bíblia? Para que esse livro aqui atrapalhando a minha vida? Olha que bonitinho, né? Eu falei aqui, não estou conseguindo enxergar. Você acredita que o Marcos me trouxe uma Bíblia nova? Eu estou usando aqui a Bíblia nova, né? Eu vi pequenininha assim, falei assim, coitado, acho que ele não acertou não. Mas só olha a letra grande que tem nesse negocinho aqui, né? Tem uma letra grande, né? Está me ajudando aqui. Então, o apreço pela palavra de Deus. Olha, há muitos cristãos que eles não jogaram a Bíblia no lixo, mas também não abrem a palavra de Deus. Quando surge uma questão que desfavorece aquele que, né, diz assim, eu sou cristão, tenho a palavra de Deus no meu coração, tudo, mas se surge uma questão que ofende ele de alguma forma, pronto, vamos pegar e vamos jogar a verdade aonde? Por terra, vamos jogar a palavra de Deus. Isso, meus irmãos, o anticristo ele vai fazer.
Ele tem feito desde sempre, mas no final ele vai fazer isso de uma forma absoluta, clara, vai jogar por terra a verdade. E uma outra coisa que diz aí no versículo 23 é que ele é de feroz catadura, né? Ou um rosto, um semblante duro. Para mim, irmãos, é uma pessoa que impressiona pelo seu semblante. Existe muito isso. Em política existe muito isso. Pessoas se impor pelo seu semblante. Então, ele é uma pessoa notável. Para mim, é uma pessoa notável, que as pessoas só de olhar, né? Você vê, às vezes, você vê uma figura e as pessoas ficam idolatrando aquela figura, seja porque é um músico, seja porque é um político e tal. Nunca faça isso, meu irmão. Jamais. Agora, nesse caso aqui, essa feroz catadura, uma pessoa de um semblante que impressiona, né? Mas olha, o versículo 23 também fala que ele é um especialista em intrigas, de colocar uma pessoa contra a outra. De colocar pessoas que têm uma posição, situações que não influem em nada, absoluto em nada na fé. Mas as pessoas, elas vão ficando umas contra as outras. Ele é especialista em intrigas. Veja, irmãos, quando você vê vidas como a de Saul, que para prejudicar Davi ele era intriguento, sabe? Cheio de artimanhas, cheio eu vou dar minha filha para ele casar, mas vou pedir uma coisa que quando ele for fazer, eles matam ele. Isso é uma intriga, sabe? Isso é um projeto maligno, diabólico. Isso é só para citar um. Mas aí você vê, meus irmãos, que quando a gente fala, será que eu estou fazendo a agenda do anticristo? Se uma pessoa, por exemplo, na igreja, ele faz uma intriga de uma família com a outra, de uma pessoa com a outra, ele está ou não está operando na agenda do anticristo? Ele está na agenda do anticristo. Agora, aqui a palavra é que ele era especialista. Vai colocar realmente, não é só pessoa contra pessoa, vai colocar, meus irmãos, nação contra nação, tribo contra tribo. Ele vai especialista nisso, né? E também um grande poder. Agora, o interessante no versículo 24, que é um poder que não vem dele, é um poder que é dado por outro. Leia aí comigo para você ver que interessante. No capítulo 8, versículo 24, diz assim: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Paulo, quando ele fala do anticristo, ele fala que vem pelo poder e a eficácia de quem? De Satanás. O livro de Apocalipse, quando fala do anticristo, fala que o dragão deu o poder para a besta, ou seja, o diabo deu o poder para o anticristo. E me faz lembrar uma outra coisa, sabe o que é? É que Satanás, meus irmãos, um dia, quando Judas estava lá com aqueles projetos dele, o que a palavra de Deus diz? Entrando então Satanás em Judas, personifica a pessoa de Satanás. Assim como o verbo se fez carne e habitou entre nós, pode-se dizer que Satanás, ele vai se fazer em carne ali, meus irmãos, e viver entre nós na pessoa de uma, assim, na vida, né? Usando o corpo de uma pessoa, e essa pessoa será o anticristo. E aí causará estupenda destruição, é vida humana, é sistema financeiro, e principalmente, meus irmãos, destruição na forma de pensar das pessoas. Eu tenho dito, né, que são 3 as instituições de Deus, só 3 ele criou, que é a família, que é a nação de Israel, que é a igreja. O tempo todo Satanás vai tentar destruir a família. Não tem uma coisa, irmãos, que tem sido tão atacada nesses últimos tempos do que a família. Não existe. E o que eles fazem contra a família mesmo, sabe? De destruir a ideia de família. Imagine você que se isso, a palavra de Deus está dizendo que ele vai prosperar. O que isso significa? Eu não tenho esperança de que nossas vozes vai vencer as outras vozes. Eu tenho esperança que eu tenho que pregar a verdade. Muitas pessoas vão crer, e muitas pessoas vão se converter. Mas não quer dizer que o mundo vai ficar do lado da verdade.
Quando eles falar aqui família, se a pessoa quer ser um cachorro, né, e virar um cachorro, então a verdade deles é essa aí, né? Não vai mudar nada. Mas para quem tem Cristo como Salvador e crê na palavra de Deus, ele vai entender. Ele diz, por mais que essas ideias erradas prosperem neste mundo, a verdade está no meu coração. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele vai prosperar na destruição material, financeira e também, meus irmãos, de pensar da humanidade. São coisas que anos atrás ninguém imaginava. E hoje é uma realidade no mundo inteiro, com o que está acontecendo. Então, também vai prosperar, né, no mundo o engano, diz o versículo 25, e o interessante é que se você ler o versículo 25 comigo aí, dá uma olhada lá. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Todas as mentiras que foram contadas a respeito da família, da nação de Israel e da igreja, todas as mentiras serão aceitas pelo mundo. O povo santo vai ser perseguido e aqui a Bíblia diz que ele, no capítulo 7, ele perseguia os santos e vencia, ou seja, a coisa estava feia ali e continuará. Nós, meus irmãos, temos que apenas nos sujeitar a Deus e pregar a palavra da verdade sem medo, como faziam os apóstolos no livro de Atos. Aqui no versículo 25, esse engano vai prosperar, e no seu coração se engrandecerá, porque lá o livro de Tessalonicenses diz que ele vai se dizer que é Deus e sentar como Deus, e destruirá muitos que vivem em segurança. Agora, essa parte que eu queria mencionar para vocês, tem muitas pessoas que eles não são crentes, eles não são. Eles são ímpios. Eles não conhecem a Bíblia. Eles não frequentam igreja nenhuma. Eles não estão nem aí com a verdade. Só que tem uma coisa, eles vivem de que jeito? Em paz, despreocupadamente. Mas essa maldade, um dia, vai abraçar eles e vai acabar a paz, vai acabar a alegria, vai acabar essa despreocupação. O mundo vai chegar nesse ponto. Então, as pessoas falam assim, né, eu tenho a minha própria vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu não estou nem de um lado nem do outro, está tudo bem, não tem problema você pensar assim, você não quer Cristo, tá? Só saiba o seguinte, que o anticristo vai te atingir também, porque a palavra de Deus diz que ele vai destruir os que vivem despreocupadamente. É o que Deus está falando aqui. Então, irmãos, uma outra coisa. O Daniel, ele não é o único a mencionar o anticristo. Jesus o chama de o tempo da desolação, ou seja, o desolador. Mas eu vejo em Paulo essa descrição aqui. Vocês podem acompanhar comigo. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia, as pessoas deixar os princípios da palavra de Deus. A maioria das igrejas estão já vivendo na apostasia. Está lá escrito, lá na porta da igreja, igreja cristã, né? Ou igreja de Cristo, igreja batista, mas estão vivendo um tempo de apostasia. Por quê? Apostasia é você se afastar da palavra de Deus. Isso é apostasia. Então ele está dizendo assim, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então esse homem do pecado, que é o anticristo, ele vai se manifestar. O que mais que vai acontecer? Ele é chamado o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai se opor. Anticristo é oposição a Cristo. Então, ele vai se levantar contra, ou seja, esse é o anticristo, tudo que se chama Deus ou se adora de Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É nesse ponto que Israel vai se levantar como Sadraque, Mesaque e Abidnego e dizer, não, né? Mas a cristandade falsa vai dizer, sim, nós aceitamos ele. E vai enganar muita gente. Então, irmãos, ele se opõe à vontade de Deus, à verdadeira adoração de Deus. Isso quer dizer o quê?
que ele próprio vai inventar uma nova adoração a Deus, uma nova forma de fazer culto e coisas assim. Então ele vai mudar tudo e essa cristandade nominal vai aceitar tudo isso. Sem problema nenhum, eles não, a gente aceita sim. E vamos continuar aqui, né? Como é que ele é visto no Apocalipse? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 13 de Apocalipse. Vamos lá comigo, né? Não tem aí na tela aqui, mas você pode pegar na sua Bíblia. Lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, quando João tem essas revelações, ele diz o seguinte, né? Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, né? Esse é o anticristo aqui, tá? Que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso, sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder, né? Já falou, Daniel falou que o poder não era dele mesmo, foi dado por outro. Está aqui escrito novamente. Aquela visão que o Daniel viu lá, lembra que o Daniel viu a visão do leão, do urso, do leopardo, né? E depois aquele animal que ninguém sabia o que era, que imagem horrível era aquela. Pois bem, o livro de Apocalipse está dizendo que aquela figura é uma mistura do leão, do leopardo e do urso. Está aqui o anticristo, meus irmãos, ele traz toda a maldade dos outros anteriores. Por isso ele será tão terrível. E aí você continua na leitura aqui no versículo 3, e viu uma das suas cabeças como ferido de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou após a besta. Quer dizer, ele morre, ele ressuscita e todo mundo glorifica ele. Todo mundo está abismado com esse poder da besta, né? E ele continua dizendo no versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu poder para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ou seja, que a besta está falando mal de Deus, está falando mal do povo de Deus, está falando do tabernáculo da casa de Deus, né? A boca dele está abrindo. E aí? O povo está contra a besta? Não. Está todo mundo adorando a besta. Por isso aqui, meus irmãos, no Apocalipse é essa besta poderosa, que destrói toda oposição, que tem um governo admirado pelas pessoas, que tem um governo adorado pelas pessoas. Então a besta é um homem é uma autoridade política, é uma autoridade religiosa, é uma autoridade civil. Esse homem ele vai ser amado, ele vai ser adorado, ele vai ser, sabe assim... Por isso que você nunca tem que ter um lado, irmãos. Lembra que ele é mestre de intrigas. Você não tem lado nenhum, porque você não sabe de que lado virá o anticristo. O que mais assusta quando a gente descreve o anticristo, o que será que é, né? Será que é a aparência dele, pastor, a maldade dele? Aquela aparência, aqueles bichos horríveis que aparecem, né? É um leão com asa de águia, é um urso cheio de costela no dente, carregando, né? É um leopardo cheio de asa nas costas, com 4 cabeças, uns negócios tudo feio, tudo esquisito. Será que é isso que impressiona, né? A própria expressão, né, usada por Jesus, filho da desolação, a maldade que a gente vê, que está descrito no livro de Daniel, de Tessalonicenses, de Apocalipse, é isso que assusta? Não, meus irmãos, isso não assusta. Isso é o papel dele, isso é o trabalho dele. Isso não assustava Daniel. Aqueles bichos lá que estão assustando Daniel. Não, meus irmãos, Daniel ele foi jogado aonde? Onde que ele foi jogado? E ele ficou com medo daquilo? Quando é que Daniel ficou com medo? Aonde está escrito que ele viu aquelas figuras e ficou com medo? Por causa das figuras? Não. Por causa da maldade. Mais maldade que pegar ele e jogar lá dentro daquela cova? Não. Não é a maldade, meus irmãos, que impressionava o Daniel. E nem as figuras exóticas, horríveis, dessas bestas feras que ele via.
o que impressionava o coração de Daniel, o que machuca o coração de qualquer um que lê sobre o anticristo, é a forma que ele prospera. A forma que o anticristo prospera. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Sabe, o pessoal da Jato lá tem uma frase, não sei quem disse isso, se foi japonês mesmo ou se foi outro, mas diz que ninguém cresce sozinho. Não é isso lá, o pessoal da Jato? É isso aí? Ninguém cresce sozinho. Agora você acha que o anticristo vai chegar nesse poder, nessa glória, nessa majestade, sozinho? Não. O livro de Apocalipse está dizendo para nós, as pessoas estão adorando. Por isso que a gente não deve adorar nunca o homem, você deve respeitar, mas nunca adorar. A forma que ele prospera, vitória sobre vitória, o que mais? A forma que ele é admirado pelas pessoas. Dá uma olhada aqui no capítulo 13, versículo 4, né? Capítulo 13, versículo 4, diz lá no final o seguinte, né? Quem que é semelhante a quem? A besta. Quem que é igual a ela? O pessoal está de boca aberta por esse homem, por essa autoridade, esse governo. Quem é semelhante à besta? E outra coisa que está escrito no versículo 4 no final. Quem que pode o quê? Quem que pode vencê-lo? Ou seja, é indestrutível, né? Quem que pode lutar contra ela? Ninguém pode lutar contra a besta, né? Então, irmãos, aí você vê a facilidade que toda a terra começa a segui-lo. Veja só, no versículo 7, ele está fazendo guerra contra os santos. Estão lendo aí comigo que ele está fazendo guerra? E quem está vencendo essa guerra? Ele está vencendo essa guerra no versículo 7, né? E uma outra coisa no versículo 8, que isso, meus irmãos, é que assusta. Nada mais assustador do que essa verdade. A verdade de que todos os moradores da terra fazem o quê? Adoram. Quem que eles estão adorando? Adorando a besta. Veja. Aqui você pode dizer que tem muita gente que pertencia para a igreja, que está adorando quem? Que está adorando a besta. É por isso que quando a Bíblia fala que ele está perseguindo os santos, aqueles que realmente entregaram a sua vida para Jesus. Toda a terra, vamos ler o versículo 8. Adoraram-no todos os habitantes sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que for morto desde a fundação do mundo. Veja, a facilidade que a terra o segue e também, meus irmãos, a forma que a terra o adora. Isso é que assusta. É isso que faz um Daniel ficar completamente doente dessa prosperidade do anticristo no seu governo. Eu também fico triste, eu fico assustado quando eu vejo assim a facilidade que todo esse mal, que todas essas doutrinas falsas, elas entram dentro das igrejas. E a gente se entristece com toda essa doutrinação de nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que estão crescendo sem saber o que é certo e o que é errado. Quase que não podemos culpá-los, porque nós somos responsáveis também. Veja, irmãos, a facilidade que o mal tem dominado sobre o nosso mundo, começando dentro das igrejas ditas cristãs. Essa parte do livro de Apocalipse que nós lemos, veja, eu coloquei aqui em negrito algumas coisas, né? Por exemplo, a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Satanás, colocando todas as suas fichas no seu homem aqui na terra. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Irmãos, isso é que assusta. Isso que deixa
o cristão fiel de boca aberta, com certeza. E agora eu pergunto, nós estamos terminando, por que as pessoas adorariam a besta? Por quê? Já tentaram fazer essa pergunta? Primeiro, as pessoas gostam de estar perto de quem detém o poder e a glória. Isso é comum, não é o correto, não é o certo. Eles gostam. Lembra, o Pedro e João curou o coxo lá na porta da formosa do templo, o pessoal já estava adorando eles. E o que eles disseram? Nós não temos poder, nós não temos santidade para ter curado esse aí. Ele foi curado em nome de Jesus, ou seja, a glória tem que ser dada a Cristo. Agora, as pessoas gostam, meus irmãos. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então esse é o motivo dessa apostasia prosperar, é porque tem sinais, tem prodígios, e tem esse poder que vem do diabo, de Satanás, né? Aí isso explica como os falsos pastores e falsas igrejas prosperam tanto. Porque sinais, meus irmãos, e maravilhas atraem realmente e faz dos homens grandes homens, poderosos. Ali tem poder, o poder está no homem, não está em Deus. Eles falam com a boca, aquele homem é de poder. Não. Nunca esqueça do que Pedro disse, não tem poder e nem santidade em nós. Nós curamos ele em nome de Jesus. As pessoas desprezam a verdade. Ainda em Tessalonicenses, né? Lá Daniel falou que ele vai jogar a verdade por terra. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você pegar esse final aqui, né, que diz assim, né, o começo lá: não receberam o amor da verdade para se salvar. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa vai para o céu? Quando ela crê que Jesus Cristo morreu para salvar. É muito fácil. E ao mesmo tempo é uma coisa assim que não entra na cabeça das pessoas. Eles não recebem o amor da verdade para se salvar. Eles preferem se ajoelhar diante de um ídolo. Eles preferem dizer que eles são os guardadores fiéis da lei. Mas eles não se sujeitam à graça de Deus e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como único, suficiente Salvador. Eles não recebem o amor da verdade. No final diz que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles não creem na verdade, mas eles têm prazer na iniquidade, né? O que Satanás conta, o que Anticristo contar, vai ser a verdade, vai ser o que é certo. E a verdade de Deus, que é a palavra, eles não têm amor pela palavra, eles não têm amor pelo que Deus tem ensinado. Uma outra coisa, irmãos, terrível, e isso você encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Vamos lá comigo? Apocalipse 13, 15. Até estava aberto aqui na minha Bíblia, diz assim: e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha, a imagem, já vimos no capítulo 2 de Daniel, capítulo 3, é uma figura poderosa no coração de muitas pessoas, uma imagem. E imagine a força que uma imagem tem na crendice. A força. Quando eu era criança, a gente tinha um campinho lá que chamava Pastinho, né? O Pastinho se diferenciava do campinho da Tora, né? Tinha o time da Tora lá, o time do Pastinho. Mas no Pastinho, que era um campo assim, Paraná, vocês sabem, é assim, você chutava a bola ia para o fundo lá, né? E tinha uma grutinha que saía água, e a molecada ia beber água lá. Acredita que tinha uma pedra que parecia uma imagem. Ninguém relava naquela pedra. Ninguém mexia na bendita da pedra. Molecadinha. Não, isso aqui é assim. Não pode, né?
Chegava lá, a primeira coisa que já fazia é o sinal de alguma coisa na testa. Você está entendendo? Olha a impressão. Agora imagine só, eu sou uma criança, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos, vou jogar a bola, chego lá para beber água, com aquela reverência toda, perto da pedrinha da santa. Né? Legal, né? Já pensou se essa santa olha para mim e fala, boa tarde? Imagine uma coisa dessa. Oi. Mas pensa, meus irmãos, eu saí gritando ali, né? A santa falou comigo, vou sair correndo lá, né? Agora, a imagem vai falar. Você está conseguindo ler o versículo 15 aí, né? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, né? Vamos lá. Acho que não está escrito lá ali, né? Está aqui. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Se uma imagem sem falar, já as pessoas adoram, imagine se uma imagem falar. O poder que isso tem na cabeça das pessoas. Orem por quem adora imagens para que se convertam, para que entreguem as suas vidas a Jesus Cristo. Por que ele vai ter tanto sucesso? Está aí, meus irmãos, fez uma imagem falar. Estava dizendo para os meninos, tem esse negócio de a inteligência artificial hoje. Eu participo de um grupinho lá que é memórias de uma cidade, acho que é Itapira, sei lá o que, eles postam aquelas fotos antigas do camarada lá do século não sei do que lá, né, que é uma cidade antiga. Aí tem um camarada lá, né? Essa aqui é a foto do meu tataravô lá, não sei do que lá, o homem está lá todo assim. Daqui a pouco alguém coloca uma figura que o homem está andando, dando risada, pulando. Eu falei, mas que negócio que é esse aí? Como é que eles conseguem fazer isso, né? Irmãos, o que para nós, para minha juventude, adolescência, parecia impossível, para a nossa geração hoje, essa geração mais nova, é uma coisa comum. O que Satanás vai enganar por causa da inteligência artificial, de poder produzir uma Bíblia sem um monte de versículo, mudando todas as coisas, fazendo aí uma imagem falar ou pular, sei lá, atravessar o mundo, isso é uma realidade hoje. O que Daniel falou há 2.500 anos atrás, tudo isso é possível hoje, tudo. E uma outra coisa, irmãos, é que ele vai ser detentor do sistema financeiro. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13 ainda, dá uma olhadinha no versículo 16. E fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na sua testa. Aí, quando eu estava fazendo o seminário, eu expus esse versículo aqui. Naquele tempo, está escrito aqui que o número da besta vai ser o quê? 666. Aí era uma febre, né? E eu peguei, né, li lá num livro, o camarada disse, é o código de barra, né? Código de barra é 666. Ah, eu saí pregando isso aí para tudo quanto é canto, né? E tal, achava que era, né? Gente, eu fico olhando hoje, esse negócio de na mão direita, um sinal na testa. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma senha, né? Você tem que mexer. Olha, para o Daniel, isso quase que não tinha condições disso fazer com que o mundo inteiro, meus irmãos, pudesse se sujeitar a uma palavra dessa. Mas aí você tem o livro de Apocalipse dizendo aqui para nós que a pessoa vai ter que ter um sinal na testa e na mão direita, ou seja, você vai ser controlado por alguém de muito longe. Você vai ter uma marca aqui na minha testa. Não, lá dentro da tua cabeça, alguém vai passar alguma coisa para você. Se você não se sujeitar à autoridade da besta, você não tem o código de barra lá que seja, né? Você não tem o QR Code deles, então você não vai aqui. Olha o versículo seguinte. Se você não se sujeitar, no versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, né? Senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí fala que o número é 666, está no versículo seguinte. Ou seja, se você não tiver na cartilha do anticristo, na agenda do anticristo,
você não vai comprar e você não vai vender. Ele vai mandar para você aí, né, uma lei que você está proibido de usar o dinheiro que você tem, suas finanças. E olha, parecia impossível isso no tempo do Apocalipse. Hoje já não é mais, é uma realidade. Veja como a Bíblia, escrita 2000 anos atrás, traz coisas, meus irmãos, que você vê, você evidencia. Era impossível isso no tempo do Apocalipse, não é mais. É claro, eu não uso dinheiro, mas o rapaz aí pediu dinheiro, eu estou devendo R$ 20 para o Danielzinho, que eu peguei emprestado, não paguei, né? O camarada estava pedindo dinheiro ali, estava conversando com a Aninha ali, ele pediu, eu estou precisando, eu falei, rapaz, você está me tormentando agora, eu não tenho dinheiro, não ando mais com dinheiro, né? Mas eu preciso, eu mandei alguém pedir R$ 5, veio com 20, né? Eu dei para ele e foi embora. Mas quem é que anda com dinheiro hoje? São poucas pessoas. E vai chegar um tempo que ninguém vai andar com dinheiro. As coisas estão cada vez mais caminhando para o que o Apocalipse disse. Então, quando você tentar duvidar da palavra de Deus, lembra do que está escrito aqui há 2000 anos atrás, que era impossível lá, e hoje é uma realidade. Para você ver a veracidade da palavra de Deus. Agora, irmãos, o pior de toda a história é o espírito de anticristo, né? Porque o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 2,7, porque o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o retém, até que seja do meio tirado. O que eu quero colocar aqui é que esse ministério da iniquidade já está operando. E o apóstolo João chama ele de o espírito do anticristo que já está no mundo. Lá atrás o espírito do anticristo já estava no mundo. É que no final ele vai ser personificado numa pessoa, a diferença é essa. Mas aí quando a gente, meus irmãos, vai pensando, né? Por exemplo, será que eu estou debaixo do espírito do anticristo? Eu estou na agenda do anticristo, né? Umas perguntas como, qual é o valor da palavra de Deus para mim? Tem muito pastor que não acredita na Bíblia. Ele está na agenda do anticristo. Tem muito pastor que está naquela modernidade agora, né? Jesus não nasceu de uma virgem, não. É assim. Então, qual que é o valor que a Bíblia tem para mim? O que a agenda do anticristo diz sobre a Bíblia? A agenda do anticristo quer destruir a Bíblia, lançar por fora, para baixo o quê? Jogar por terra a verdade. Temos prazer nas intrigas, aquilo que a gente falou na mensagem, né? Não, eu acredito na Bíblia, mas vive fazendo confusão. Vive colocando uma pessoa contra a outra. Será que eu não estou na agenda do anticristo? Será que eu não estou cooperando com ele para o trabalho dele? Lá na minha casa, eu tenho ciúme do meu irmão, da minha irmã, estou fazendo intriga lá. Será que eu, o crente, não estou na agenda dele por fazer esse mal? Então, irmãos, veja, né? Estamos correndo atrás de sinais e prodígios, isso aí é um prato cheio para o inimigo entrar na tua mente, no seu coração, destruir a sua vida. É a busca de sinais e de prodígios. E o que faria se o diabo cortasse o meu dinheiro? Então, é uma coisa tão próxima de nós, o que o Daniel está pregando aqui, o que deixa Daniel assustado, doente. E para terminar, irmãos, o alerta mais grave do João, né? Vamos só ler só, tá? 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3. E aí a gente encerra as nossas meditações. Biblinha boa essa que o irmão Marcos me deu. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Sobre esse espírito do anticristo.
Olha como é fácil a gente participar da agenda dele. Por isso, irmãos, essa insistência do Daniel é para abrir os nossos olhos, para não sermos participantes dessa agenda do anticristo, ou uma agenda anticristã. Ficar firme mesmo na palavra de Deus.